Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior. E como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço a você, a sua família, que haja muita paz em seu lar e que todos tenham muita saúde para que continuem no trabalho necessário, no trabalho cotidiano. Que Jesus os abençoe sempre, hoje e sempre. Nós estamos aqui sempre falando sobre Chico Xavier, as lições de Chico, os ensinamentos de Chico, as suas histórias, os seus depoimentos, e muitos deles com base em livros que nós próprios organizamos, escrevemos, como este aqui, Chico Xavier, o Apóstolo da Fé, editado pela editora LEP, Livraria Espírita, Edições Pedro e Paulo. E nós tivemos oportunidade de transcrever aqui, neste livro, uma preleção que foi feita por Chico certa vez, uma preleção muito belíssima, muito bela, que foi feita por Chico certa vez aqui num clube da cidade de Uberaba, numa oportunidade, uma reunião com muita gente, muitos espíritas presentes. Foi no Salão de Vidro do Uberaba Tênis Clube. Foi em 1981. Exatamente na noite de 8 de julho de 1981. Chico estava ali completando 54 anos de labor mediúnico. 8 de julho de 1927. Naquela noite, ele fez uma preleção belíssima. E ela é grande, está neste livro, Apóstolo da Fé, mas nós vamos ver aqui apenas a parte final de sua palavra, até de certa forma, complementando o que nós tivemos oportunidade de ler, ou de falar, não é? No programa passado, a respeito daquele desabafo de Chico Xavier. Os nossos irmãos devem estar se recordando deste livro, Hilárias e Sábias Lições de Chico Xavier. Aqui é uma outra palavra dele dizendo assim: tendo recebido para os nossos companheiros de São Paulo. Foi quando ele recebeu o título de cidadão paulistano. Tendo recebido para os nossos companheiros de São Paulo determinado preito de amor que pertencia a eles e não a mim, determinada comissão de companheiros de outras bandas de Minas Gerais me procurou numa das reuniões da Comunhão Espírita Cristã, a cuja bondade e cuja proteção tanto devo. Essa comissão me procurou para dizer que a recepção do título honorífico em São Paulo era muito envaidecimento de minha parte. Chico estava falando ali para mais de 1000 pessoas na oportunidade. Respondi que não tinha ido a São Paulo para receber determinada homenagem para mim, que eu me fizera intérprete assim, qual se eu fosse o menor expoente de uma grande firma de interesses espirituais para receber os certificados que pertenciam e pertencem aos amigos e aos companheiros de São Paulo. Então Chico disse: não, eu não fui receber para mim, fui receber o que pertence aos amigos
e aos companheiros de São Paulo. Por mais que eu dissesse que não havia recebido título para mim, alguns dos nossos irmãos insistiam que o meu orgulho de vidas passadas estava voltando, que a vaidade me tomara de novo o coração, que o egoísmo e a paixão pelo personalismo deprimente estavam tisnando a tarefa de Emanuel. Olha, ele ouvindo aquela comissão, né? Aquela comissão de espíritas, não é? Certamente, todos eles portadores daquele halo, né? Em cima da cabeça, todos eles santificados, não é? Pedi a eles que considerassem que eu havia cumprido um dever, que eu não havia feito outra coisa senão ir a São Paulo com a modéstia de minha vida de pequenino servidor da nossa causa, simplesmente na condição de instrumento para receber uma documentação que pertencia aos nossos irmãos de lá, e não a mim. Aqueles companheiros insistiam em que eu devia orar muito. Expliquei que estava orando, pedindo a Deus para as minhas imperfeições não virem a ferir o nosso movimento espírita. Vejamos bem, não é? Quantos não têm essa preocupação e vivem a ferir o movimento espírita de várias maneiras, pela frente, dos lados, pelas costas. Um deles me falou, com bastante severidade, sobre a queda em que havia incorrido e que devia considerar tudo isso para poder continuar com fidelidade à doutrina, porque eu estava sendo um instrumento de vaidade e de personalismo adentro de nossos muros. Sem nenhuma ideia de ofender aqueles irmãos, respondi: quanto a isto, quanto à queda, rogo a vocês que fiquem tranquilos, porque Deus há de me ajudar. Emanuel há de me amparar e não vou cair. Ele respondeu: Deus vai me ajudar, Emanuel há de me amparar e eu não vou cair. Ao dar-lhes esta explicação, alguns daqueles irmãos retrucaram: basta essa sua afirmativa para mostrar a que grau sobe a sua vaidade. Olha a pessoa ousada, não é? Falando assim, na cara de Chico. Se diz que confia em Deus, que confia em Emanuel e que não vai cair, esse não vou cair que você disse, isso denuncia a hipertrofia dos seus sentimentos, de personalidade dilapidada pela vaidade e pelo orgulho. Por que é que você não vai cair? Respondi: eu não posso cair, porque nunca me levantei. Então, naquele momento, aquela plateia imensa, diante do que o Chico falava com lágrimas nos olhos. Ele falava ali praticamente soluçando, com lágrimas nos olhos, aquela plateia imensa, não apenas de Uberaba, de outras cidades, muitos haviam sido convidados. Aquela plateia toda se levantou e o aplaudiu de pé demoradamente. E ele ainda ficou ainda mais envergonhado, mais tímido ainda, não é? Com aquela manifestação de carinho, quando ele disse aquela comissão de doutores da lei, não é? De teólogos do Espiritismo, porque o Espiritismo agora está repleto de doutores, né? Doutores da lei, teólogos e de pessoas muito, muito ilustradas,
ilustradas a tal ponto que estão até adulterando os livros de Chico Xavier. Ilustradas a tal ponto que estão ousando mexer nos textos de Emmanuel. Onde é que esse pessoal está na cabeça? Como dizia o doutor Inácio, tinha que estar no sanatório. Internados no sanatório, mexer nos textos de Emmanuel? Meu Deus, isto é uma loucura. Quem é que teve esse atrevimento? Quem é que teve esse atrevimento? Interessante, e isso está acontecendo lá na Federação Espírita Brasileira. A adulteração nas obras de Chico Xavier, nós não somos ninguém para aconselhar, mas se pudéssemos aconselhar lá os nossos confrades, lá que fazem parte da FEB, nós aconselharíamos que eles tomassem providências para que isso fosse corrigido, ou se lá existe quem não queira tomar providências, então renuncia. Será uma grande coisa, seria uma maravilha, um ato de coragem e de bravura se algum deles renunciasse. Porque, vejamos bem, eu não posso cair porque nunca me levantei. Nunca me levantei. Foi o que Chico disse naquela oportunidade, não é? E o pessoal todo ali, ele chorando, falando, soluçando. Me lembro que na oportunidade inclusive estava presente o Divaldo Pereira Franco, que estava recebendo o título de cidadão em Uberaba. Estava presente. Os companheiros da Aliança Municipal Espírita de Uberaba, todos presentes. Companheiros das diversas alianças municipais espíritas, companheiros da União Espírita Mineira, estavam lá, presentes, e ele deu aquela resposta àquela comissão, que certamente enfiou a viola no saco, né? Como a gente costuma dizer, enfiaram a viola no saco e foram embora. Foram embora, certamente dizendo, mas nós advertimos, nós fizemos o alerta, ele não gostou, né? Certamente saíram falando, ele não gostou, mas o alerta foi feito. Bom, neste livro aqui, Recordações de Chico Xavier, aqui é de Ranieri, Rafael Ranieri, Américo, né? Rafael Américo Ranieri. Eu tive a oportunidade de conhecer o Ranieri. O Ranieri desencarnou em 1989 e ele teve algum tempo de convivência com Chico Xavier, principalmente em Pedro Leopoldo. Ele, a esposa, Arlete e alguns outros amigos conviveram com Chico Xavier, tiveram a oportunidade de conviver com Chico Xavier nos tempos do Peixotinho, do Fábio Machado, do Enio Endlingen, não é? Ele conviveu com Chico Xavier. E ele escreveu alguns livros também de sua convivência com Chico Xavier, como este aqui, Recordações de Chico Xavier. E nós extraímos aqui do capítulo 36, Solidariedade Cristã, extraímos aqui o que ele escreveu. Chico conversava longamente, dizia-nos coisas engraçadas e esclarecia com afirmações profundas. Perguntava-nos às vezes como ia fulano, como estava cicrano, companheiros e amigos comuns que se encontravam em cidades próximas à nossa ou que tinham conosco e com ele ligação. O Ranieri, ele nasceu em Belo Horizonte, mas ele desencarnou em Guaratinguetá, aqui no estado de São Paulo.
Então Chico, quando o via, perguntava: como é que vai, Ranieri, os nossos amigos? E perguntava, falava o nome, não se esquecia. Havia outros companheiros, olhos fixos nele, todos seguiam a sua palavra. Sabe, fulano desencarnou, Beltrano partiu, o Machado, você sabia, também partiu. O Machado era o namorado de todos, porque era um homem muito afável e se dava bem com todos. Olha, Ranieri, continuou o Chico, os amigos formam conosco como que uma imensa bexiga. Podem estar longe, distantes, mas estamos todos dentro da mesma bexiga. Da mesma forma que tocando na bexiga num ponto, é como se tocasse nela toda. Nós também sentimos assim. Se um amigo sofre, ou lhe acontece alguma coisa, estando longe ou perto, nós sofremos e sentimos como se fôssemos nós mesmos. Chico, adiante, ele disse assim: aproximo-me das criaturas que amamos noutras existências e as reconheço como se fossem flores. Se dependesse de mim, ficaria com elas para sempre. Mas não posso. Era o que o Chico falava, não é? Os amigos dele ficavam com ele durante algum tempo, depois passavam, porque seguiam outros caminhos, e ele precisava de continuar na tarefa, continuar trabalhando. São flores, dizia Chico, são flores maravilhosas, de perfume inigualável, mas não posso, tenho que prosseguir. É como dizia o Chico: eu lamento, amo muito os amigos, mas eu não posso estar sempre com eles. Eu não posso estar sempre ao lado deles. Eles têm a sua vida, eu tenho a minha, o meu compromisso com a espiritualidade. E eu tenho que prosseguir. Se pudesse, ficaria para sempre, mas não posso. Então escreveu aqui Ranieri: sua missão lhe manda prosseguir, e tem que prosseguir. A seu lado está Emmanuel, que a adverte, que lembra, que fala. Tudo é bom e tudo é tão belo, no entanto, o Cristo chama e pede. De braços abertos no madeiro da cruz, convoca o discípulo amado. Aquele que põe a mão na charrua não pode olhar para trás. Se olhar, não está apto para o reino de Deus, porque o reino de Deus é também reino de trabalho incessante. É o que dizia Chico, não é? O reino de Deus é também reino de trabalho incessante. Então Chico às vezes lamentava, não é? Quando ele encontrava um amigo antigo de muitos anos, ele perguntava por todos os amigos: como é que está o fulano? Às vezes ele dizia assim: olha, o espírito de fulano me apareceu. Eu não sabia que ele havia desencarnado, mas dias atrás ou tempos atrás eu estava em casa, ele veio me visitar. E uma vez ele falou conosco assim: eu tenho conversado com muitos espíritas desencarnados, mas nenhum deles ainda me disse estar satisfeito com o que realizou na Terra. Nenhum deles. Todos eles acham que deveriam e que poderiam ter feito mais, que deveriam ter aproveitado melhor o tempo, que deveriam ter feito mais. O Chico sempre nos falava a respeito disso.
Tenho conversado com vários amigos espíritas desencarnados, mas todos eles se dizem arrependidos de não terem feito mais. Acreditamos até que seja uma reação natural, uma reação normal, não é? Porque pelo tanto que nós temos recebido da doutrina, de fato nós estamos sempre devendo. Nós estamos sempre assim, na condição de devedores, não é? De devedores de maior devotamento, de mais abnegação, de maior entrega, né? Nós estamos nos sentindo sempre na condição de devedores. E, de certa maneira, ainda bem que é assim, porque pior seria se a gente dissesse, não, eu não devo nada à doutrina. Eu não devo nada à doutrina. Não. Existem pessoas que dizem, não, eu não devo nada à doutrina, é a doutrina que deve a mim. Essa pessoa não está correta. Essa pessoa não está correta, ela não está em seu bom senso, não é? Porque, na verdade, todos nós devemos muito à doutrina. Por mais façamos, nós não saberíamos dizer o quanto devemos à doutrina, porque é a doutrina que nos esclarece, que nos conforta, é a doutrina que nos faz compreender o sentido da vida e nos descortina um campo de trabalho extraordinário, um campo de trabalho espiritual. Quanto trabalho à nossa espera na casa espírita, em nossas atividades doutrinárias, quanto trabalho à nossa espera, não é? Podemos visitar um doente, transmitir um passe, participar da sopa, auxiliar na confecção da sopa ou da costura de roupas para os necessitados. São obras sociais, assistenciais, obras pequenas, mas é um campo de trabalho enorme. A evangelização da criança, o culto no lar, a doação de um livro para quem está desesperado, está na revolta. Enfim, é um imenso campo de trabalho, como nos dizia aqui Chico Xavier. E nós não podemos parar. E Chico não parava. Ele vivia dizendo assim, eu estou à procura do dia de trabalho pleno. Eu estou sempre à procura do dia de trabalho pleno. Esse dia de trabalho pleno a que Chico se referia era o dia de trabalho ininterrupto, aproveitando integralmente o tempo, em um único dia, não é? Nós, às vezes, trabalhamos aí 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e achamos que já fizemos muito. Bem, um grande abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.